Olá, semioticistas. O tema de hoje é esquema narrativo. Bom, inicialmente dizer que as unidades sintáticas da narrativa, elas mantêm relação hierárquica, que vai do programa narrativo ao que nós chamamos em semiótica de esquema narrativo. Então, assim, para fazer uma breve introdução sobre o que seria esse esquema narrativo e dessa relação hierárquica que há entre as unidades sintáticas da narrativa, dizer o seguinte: há três grandes unidades sintáticas. O percurso narrativo, do qual já tratamos. O primeiro seria o programa narrativo. Segundo, o percurso narrativo. E terceiro, o esquema narrativo. O percurso narrativo, como nós vimos, ele se caracteriza pelo encadeamento lógico de enunciados, certo? O percurso narrativo é um encadeamento lógico de programas narrativos. E o esquema narrativo seria um encadeamento lógico de percursos narrativos, certo? Então, novamente, o programa narrativo como unidade sintática da narrativa, o programa narrativo ele se caracteriza pelo encadeamento lógico de enunciados. E os actantes desse programa narrativo são o sujeito do estado e o sujeito do fazer e o objeto, certo? Novamente, o programa narrativo se caracteriza pelo encadeamento lógico de enunciados e os actantes desse programa narrativo são sujeito do estado, sujeito do fazer e o objeto. O percurso narrativo é o encadeamento lógico de programas narrativos. E os actantes participantes desse percurso narrativo são o sujeito competente, o sujeito operador, sujeito do querer, sujeito do saber, sujeito do dever, etc. E, finalmente, o esquema narrativo, que se caracteriza pelo encadeamento lógico de percursos narrativos, tem como actantes funcionais o sujeito, o objeto, o destinador e o destinatário. Então, assim, o esquema narrativo canônico, ele é um modelo hipotético da estruturação geral da narrativa, certo? E ele cumpre o papel de ser a organização de referência a partir da qual são examinadas as expansões e variações e são estabelecidas as comparações entre as narrativas. O esquema narrativo, ele, de certa forma, retoma as contribuições de Vladimir Prop, autor do qual já tratamos aqui no canal. O esquema narrativo ele retoma algumas ideias desse autor, algumas contribuições desse autor. Então, os três percursos narrativos que nós vimos, o percurso do sujeito, o percurso do destinador manipulador e o percurso do destinador julgador, esses três percursos, componentes do esquema, que compõem o esquema narrativo, eles podem ser cotejados com as provas do autor Vladimir Prop, as provas propianas. Lembrem, enfim, há um vídeo no canal sobre isso, que são as provas qualificante, a principal e a glorificante. Para Greimas, o esquema narrativo, ele procura representar formalmente entre aspas, o sentido da vida. E sentido da vida enquanto projeto, enquanto realização, destino. Não se pode ignorar, porém, que embora se conserve o ponto de vista de Prop na definição do esquema, na definição do esquema muitas mudanças ocorreram no estudo da narrativa.
E a principal dessas mudanças parece ser o reconhecimento dos dispositivos modais da narrativa, que levam à reinterpretação da sintaxe narrativa como uma sintaxe modal. Então, em resumo, o esquema narrativo, como vimos, é o encadeamento lógico de percursos narrativos. Lembrem que os percursos narrativos são 3. O percurso do sujeito, percurso do destinador manipulador, percurso do destinador julgador. Então, há como eu falei, um esquema narrativo canônico que englobaria esses 3 percursos narrativos. Primeiramente, o percurso do destinador manipulador, e dentro desse percurso nós teríamos o programa narrativo de doação de competência semântica e o programa de narrativo de competência modal. No percurso, ainda dentro do esquema narrativo, o percurso narrativo, percurso do sujeito, é composto pelo programa narrativo de competência e o programa narrativo de performance. E, finalmente, o percurso narrativo do destinador julgador é composto pelo programa narrativo de interpretação e o programa narrativo de retribuição, ou recompensa, né? Ou punição, recompensa ou punição. Né? E lembrem que o percurso de interpretação é uma sanção cognitiva, enquanto que o programa narrativo de retribuição é uma sanção pragmática, certo? Enfim, gente, então, o estudo da narrativa, ela deixou de restringir-se somente ao exame da ação e passou a ocupar também o da manipulação e o da sanção, além também da determinação da competência do sujeito e de sua existência passional também. Então, em resumo, o esquema narrativo é exatamente esse encadeamento lógico entre os percursos narrativos, onde aparecem os actantes funcionais, né? Que são o sujeito, o objeto, o destinador e o destinatário.